né? E a gente precisa buscar mais a Deus, né? Buscar a Deus até para que certas coisas não aconteçam no meio de nós. Conflitos, confusões, discussões, desavenças, né? Porque o inimigo está aí terrível, viu? O inimigo está a todo momento tentando nos derrubar. Eu quero, antes da gente entrar na mensagem propriamente dita dessa revista aqui, eu vou fazer uma lição dela hoje para a gente já ir vendo como é que talvez a gente siga esse mesmo molde na programação que a gente vai ter do dia 10 ao dia 19. O livro Lar Adventista, eu gosto muito dessa passagem, tem algumas passagens que eu decoro, sabe? Eu vou ler aqui, mas eu poderia até falar ela sem ler. O Lar Adventista tem uma passagem que eu gosto muito, aqui na página 179 do Lar Adventista. Esse livro é muito bom, viu? Recomendo. Agora eu achei. Então, aqui, a irmã White, inspirada pelo Senhor, ela diz o seguinte: o segredo da união familiar. A causa da divisão e discórdia na família e na igreja é a separação de Cristo, né? Então, quando as pessoas se separam de Cristo, é que começam todos os problemas. Aproximar-se de Cristo é aproximar-se uns dos outros. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a diplomacia, o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer dificuldades. Embora haja muito disso a ser feito, né? Tratar os outros com respeito, com cortesia, sem agressividade, tudo isso é muito importante. Mas o que traz realmente problema é a desunião. O que traz a harmonia é a união com Cristo. Figurai um grande círculo, de cuja periferia saiam linhas que se dirigem todas para o centro. Você pode imaginar uma roda de bicicleta, por exemplo, uma roda de moto, né? Você tem um círculo. E ali eles têm os raios que se centralizam lá embaixo, que vão para o centro. Quanto mais próximo do centro, mais próximos estão as linhas umas das outras. Assim é na vida cristã. Quanto mais perto nos chegamos de Cristo, mais perto estaremos também uns dos outros. Deus é glorificado quando seu povo se une em ação harmoniosa. Amém, né? Bonita essa passagem, eu gosto muito dessa passagem. Então, todos esses movimentos que fazem com que a gente se una a Cristo, com que a gente se una a Ele, com o mesmo propósito, isso faz muito bem para a gente. Faz bem para nós individualmente, faz bem para a igreja de Cristo também, né? Para que a gente tenha harmonia, para que a gente viva em harmonia. A palavra de Deus diz: quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, vamos lá. A lição de hoje, a mensagem de hoje pregada, eu vou ler bastante, tá? Porque eu li isso aqui em casa e eu achei muito interessante e eu não quero perder nada do que está aqui, para a gente aproveitar bastante. E o título é Recebendo o Resgate. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. João 3, versos 5 e 6. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós vivemos segundo o Espírito. Romanos 8, de 1 a 4. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
1 João 1, 9. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Hebreus 10, 26 e 27. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, né? A vida eterna, perdão dos pecados também, sentir-se perdoado por Deus, isso tudo são coisas que Deus nos promete que são muito bons para nós, são muito boas para nós. Graça para o pecador. Unicamente por meio do sangue do crucificado existe purificação do pecado. Sua graça tão somente nos habilita a resistir e subjugar as tendências de nossa natureza caída. A vontade humana desajustada não tem nenhum poder real para resistir ao mal e para vencê-lo, né? Nós só podemos vencer o mal, nós só podemos vencer o pecado com as armas de Cristo. As defesas da alma acham-se derribadas. O homem não tem barreiras contra o pecado. Uma vez rejeitadas as restrições da palavra de Deus e de seu Espírito, não sabemos a que profundezas uma pessoa pode emergir. Isso está escrito no livro A Ciência do Bom Viver, página 428 e 429. Por nós mesmos, é impossível escapar ao abismo do pecado em que estamos afundados. É preciso que haja um poder que opere no interior, uma vida nova vinda de cima, para que o homem passe do estado pecaminoso para a santidade. Esse poder é Cristo. Esse poder vem de Cristo. Somente sua graça poderá vitalizar as inativas habilidades espirituais e atrair a pessoa para Deus, para a sua santidade. Caminha Cristo, página 18. Em suma, nós precisamos do poder de Deus na nossa vida. Nós precisamos que o Espírito de Deus habite em nós. Nós precisamos que o Espírito de Deus opere por meio de nós. Isso nós podemos conseguir através da oração, através da comunhão com Deus, através de tudo que Ele nos pode proporcionar. Então eu quero apelar a vocês, a cada um de nós, para que a gente possa aproveitar esses dias que a gente vai ter de oração e orar mesmo. Sabe, eu achei muito legal aquilo que eu já falei com vocês, que o pastor Sérgio falou para nós, quando ele teve a sua reunião de apresentação. Ele falou: irmão, se eu falar que eu orei por você, eu orei mesmo. Sabe? Que a gente às vezes diz que orou por alguém sem orar, né? Às vezes alguém te faz um pedido de oração e você diz que vai orar, e daqui a pouco o cara dá as costas e você já nem se lembra mais que você conversou com ele. E ele, toda sexta-feira, ele manda para mim. Sexta-feira agora mesmo ele mandou, né? No culto de pôr do sol, eu orei por você e por sua família. Quantos vocês receberam, né? A Marta recebeu, o Axel recebeu. Ele falou: se estiver na minha lista de transmissão, eu vou orar e vou mandar para você. Mas se eu falar que eu orei por você, eu orei mesmo. Aí ele mandou para mim e eu mandei para ele de volta, porque eu e a Beth também tínhamos feito culto de pôr do sol, e eu tinha orado por ele, pela família pastoral. E eu mandei para ele: nós também oramos pelo Senhor e sua família. Aí botei entre aspas, de verdade. Né? Porque a gente às vezes diz que vai fazer determinadas coisas e não faz. Isso é mentira, né? A Bíblia diz para a gente não dizer falso, para a gente não falar falso testemunho. E quando você diz que vai fazer alguma coisa e não faz, é mentira. Né? A palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. Já pensou? De repente alguém está esperando que você esteja de fato orando por ela, por uma situação, por uma prova, ou por uma bênção que você espera alcançar e está difícil de receber, se não for pelo poder da oração, e você simplesmente não dá crédito a isso, não leva em consideração, é como se não tivesse acontecido nada, como se ninguém tivesse falado nada com você, mas você prometeu que faria, você prometeu que oraria e não ora, por quê? Não é? Submissão a Cristo. Não nos enganemos, porém,
com o pensamento de que Deus, em seu grande amor e misericórdia, salvará até mesmo os que o rejeitam. O tremendo caráter maligno do pecado somente pode ser aliviado diante da cruz, não é? Não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo Jesus. Então, aqui diz, eu entendo, que por melhores que sejam as nossas atitudes e as nossas obras, se não for pelos méritos de Cristo, a pessoa não pode ser salva, né? Então, nós precisamos confiar nisso, na missão de Cristo e sermos submissos a Ele, para que a gente possa receber as bênçãos que Ele nos outorga. O amor, o sofrimento e a morte do Filho de Deus dão um testemunho da terrível gravidade do pecado e declaram não haver escape do seu poder nem esperança da vida melhor, a não ser por meio da entrega do coração a Cristo. Está no livro Caminho a Cristo, página 30 e página 31. Caminho aberto. A intercessão de Cristo no santuário celestial, em prol do homem, é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte, iniciou essa obra para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai e, por meio de sua mediação, pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos os que a Ele se chegam pela fé. Está no livro Cristo em seu santuário. Então, Ele fez tudo para que nós pudéssemos nos achegar a Ele. Cristo, Ele providenciou todas as coisas para que a gente pudesse estar com Ele por toda a eternidade. Na verdade, o céu só vai estar distante, ou eles só não vão ter acesso a ele aquelas pessoas que de fato não quiserem, né? Porque o ser humano que quiser estar com Cristo por toda a eternidade, entregarem suas vidas a ele, eles serão salvos, eu creio, né? Se entregarem de fato a ele. Porque o que vai afastar o homem da eternidade é a escolha de querer estar afastado de Deus, de querer estar longe de Deus. Se estiver com Cristo, a graça de Cristo nos basta. Quando o pecado amortece as percepções morais, o transgressor não discerne os defeitos do seu caráter, nem percebe a gravidade do mal cometido. A menos que aceite o poder persuasivo do Espírito Santo, ele permanece parcialmente cego em relação ao seu pecado, né? É não enxergar o pecado, não enxergar aquilo que te faz mal, aquilo que tem te afastado de Deus. Suas confissões não são sinceras, nem verdadeiras. A cada culpa reconhecida, acrescenta um pedido de desculpas pelo que fez, declarando que, se não fosse pelas circunstâncias, não teria praticado esse ou aquele ato pelo qual está sendo reprovado. Ou seja, eu fiz isso por causa disso. Eu só cometi esse pecado porque eu fui levado a isso. Fui levado a fazer isso dessa forma, né? Mas nós temos que reconhecer, gente. Eu sou falho, eu sou pecador. Eu dependo de Deus, eu dependo da graça dele, né? E pede perdão, pronto. Sim, desculpas, né? A gente está sempre arrumando desculpas. E a desculpa, ela é uma justificativa, né? Quando você arruma uma desculpa para o seu pecado, você está justificando ele, não é? Quando a gente deve simplesmente pedir perdão a Deus e pedir que Ele nos ajude a não cometer de novo, né? Porque aqui a gente também leu que é aquela deliberação, é você fazer e você continua fazendo e você acha que está tudo bem. O pecado, ele amortece. Sim, cauteriza, amortece, e a pessoa vai cometendo certas coisas, às vezes coisas pequenininhas, e você vai fazendo. E você vai fazendo, no início aquilo te incomoda muito, daqui a pouco ele te incomoda um pouco menos, até que não incomoda mais. E isso causa grandes consequências, né? Como eu falei, a maior delas é o afastamento de Deus. E quando o ser humano se afasta de Deus, então ele impede a ação do Espírito Santo de salvar esse ser humano. O espírito de justificação própria surgiu com o pai da mentira e tem sido revelado por todos os filhos e filhas de Adão. Confissões desse tipo não são inspiradas pelo Espírito Divino e não serão aceitas por Deus.
O verdadeiro arrependimento leva as pessoas a assumir sua culpa e reconhecê-las sem justificativas, sem hipocrisia. Caminho a Cristo, né? Reconhecer que somos pecadores. Interessante, né? Jesus, ele condenou muito os líderes religiosos da época dele, os fariseus, porque eles viam pecado em todo mundo, mas eles achavam que eles eram perfeitos, né? Isso é um grande perigo. E muitas pessoas entram nessa armadilha. Muitos, às vezes, que por conta do conhecimento, adquirem grande conhecimento acham que Deus vai relevar todo tipo de pecado que eles fizerem, porque eles têm tanta intimidade com Deus, né, entre aspas, que eles não conseguem mais enxergar o pecado deles. Eles enxergam o pecado dos outros. Isso é muito ruim, gente. A gente não tem que estar mirando o pecado de ninguém. A gente tem que estar olhando para dentro de nós e ver os nossos próprios pecados, né? E quando a gente faz esse exercício, a gente não tem tempo de olhar para o pecado do outro, cada um que tome conta do seu. É claro que a gente tem que alertar, quando a gente vê o irmão numa determinada situação, o irmão até leu ontem aqui, você vê o irmão numa determinada situação, você vai e conversa com ele. Porque nós somos amigos, nós somos irmãos, nós somos amigos e queremos todos ir para o céu, não é? E a gente vai naqueles procedimentos lá de Mateus 18, e para tentar ajudar, mas julgar, quem sou eu para julgar alguém? Eu só posso olhar para o meu irmão de cima para baixo para julgá-lo se eu me achar superior a ele. Mas eu entendo que eu não sou, então eu não posso fazer isso, né? Quem pode fazer isso é Deus, mas ele não nos condena, né? Ele nos salva. Os que sentem o amor de Deus não perguntam. Eu acho que eu já li isso, não. Os que sentem o amor de Deus não perguntam qual é o mínimo que podem fazer para cumprir os requerimentos de Deus. Não perguntam qual é a norma mais baixa, mas seu desejo é andar em total harmonia com a vontade do Redentor. Hoje em dia o ser humano quer andar de acordo com a vontade dele. Gente, isso é terrível. Eu estava falando com vocês outro dia, né? Acho que foi aqui na escola sabatina. Eu estava falando com a minha sobrinha ontem ela foi cantar na igreja da Barra. Canta pra caramba, parece um passarinho, né? Talvez seja uma frustração dela, que ela canta beça e ela nunca gravou um CD, aquela coisa toda. E eu fui na sexta-feira à tarde, eu fui lá no Maravilha, fui lá na casa do pai dela, eu sempre vou lá, e a primeira pergunta que ela fez para ela, virou para mim e falou: tio, você acha que eu estou apostatada? Aí eu comecei a conversar com ela, minha sobrinha, né? Eu vi nascer e tal, e bati um papo com ela. Ela falou: tio, porque eu gosto tanto das coisas que esse mundo oferece, eu gosto tanto, e foi falando um monte de coisas que ela gosta, sabe, que a igreja, e ela nasceu na igreja, o pai muito duro, muito severo, muito, não pode isso, não pode aquilo outro, né, e uma série de leis, uma série de regras, uma série de proibições. Eu estava conversando isso com ela, sabe? A gente precisa se aproximar de Deus também por causa disso. Porque a gente tem a vontade o tempo todo de fazer a nossa vontade, de que o nosso desejo prevaleça. A oração, falando em oração, a oração, ela move o coração de Deus. Sim, a palavra de Deus diz que a oração move o coração de Deus, mas a oração também move o nosso coração para que a gente possa entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, não é? E a gente foge desse egoísmo. O mundo hoje, então, olha, vou fazer 58 anos em março, tá? Mas eu nunca vi um povo tão egocêntrico como hoje. As pessoas estão vivendo muito para si, pouca preocupação com o próximo, sabe? A vontade delas tem que prevalecer, né? O eu muito aflorado. Eu acho que por isso que a gente está também com essa gama de depressão aí no mundo. Já viram depressão, porque são pessoas que não estão satisfeitas com a condição que elas têm. Isso é muito ruim. É verdade. Outro dia um rapaz estava falando comigo também, um rapaz, fiz amizade com ele, ele fez um trabalho de contabilidade para mim, e ele estava falando sobre amigos, né? Sobre amizade. Ele estava falando assim, que tem um fulano que foi muito amigo dele, o carro dele quebrou, e o cara prontamente emprestou o carro para ele. O cara tinha 2 carros, deixou um carro com ele, né? E ele ficou com uma gratidão por aquele rapaz tão grande. Ele falou: esse aqui é amigo. E eu estava falando, eu pensei, eu não cheguei a falar isso para ele, sabe?
O verdadeiro amigo não é aquele que te diz, que te dá tudo a hora que você quer. É aquele que também te diz não. E que você sabe reconhecer que o não que ele te deu não faz com que ele deixe de ser seu amigo. Se a gente for ver os 10 mandamentos, só são 8 nãos, né? São 10 mandamentos, mas nós temos ali 8 negações. Nem por isso Deus deixa de ser nosso amigo. As pessoas às vezes têm esse conceito, né? De que se eu sou seu amigo, você me pede isso, toma. Você toma. Não, ser amigo é mais do que isso, né? Ser amigo é mais do que isso. Ser amigo tem outras vertentes aí para que se chegue lá. Abandono do pecado. A confissão não será aceitável a Deus sem o sincero arrependimento e reforma. Então, o que quer dizer isso? A confissão não será aceitável a Deus sem o sincero arrependimento e reforma. O arrependimento é quando eu sinto tristeza pelo pecado que cometi. Não é isso? E a reforma é a mudança de atitude. É não querer fazer mais. Rapaz, eu tenho uma luta com esse negócio aqui danado. É porque às vezes, eu fico preocupado porque existem 2 sentimentos que são muito parecidos. E isso é ilustrado muito na história de Pedro e de Judas. Arrependimento e remorso. Porque a gente tem que pedir a Deus que Ele nos dê discernimento quando, diante de uma situação ruim, de um pecado em que você precisa se arrepender, se o teu sentimento é de arrependimento ou é de remorso. Porque o arrependimento é divino, o remorso não. Vou tentar explicar melhor. Deixa eu tomar uma água. Arrependimento é quando eu sinto tristeza pelo pecado, por algo que eu cometi, então vem a reforma e eu não quero mais fazer aquilo. Tem gente que, às vezes, a pessoa até continua fazendo, ela cai, mas ela pode ter se arrependido de verdade. E o remorso é o medo da consequência do pecado. É, por exemplo, uma pessoa cometer uma falta e ter medo de ser apanhado por aquela falta. Isso é remorso. Arrependimento não, é independente de se alguém viu, se alguém está vendo. Eu sei que aquilo é errado, eu quero abandonar, eu sinto tristeza por ter feito e eu não tenho desejo de fazer mais. Eu não quero fazer mais. Ainda que a minha carne queira continuar fazendo, eu não quero mais fazer isso, porque isso não me pertence. Deus não merece que eu faça de novo, né? E isso é muito complicado. Isso é muito complicado, porque é um sentimento que às vezes fico pensando, será que é arrependimento? Ou é remorso que eu senti, ou que eu estou sentindo nessa ou naquela situação? E é bom falar isso para que vocês também façam uma reflexão em relação a isso, sabe? Porque é complexo. O remorso é medo da consequência do seu pecado. Judas, quando ele viu o que ele tinha feito, ele foi lá e se enforcou, por conta das consequências, por tudo que ele iria passar por ter entregue a Cristo. E Pedro se arrependeu de verdade. E ele se voltou para Cristo, né? Então, é diferente, embora os sentimentos pareçam ser iguais, mas é bem diferente a atitude, não é? É preciso que haja mudanças decisivas na vida. Tudo que for ofensivo a Deus deve ser afastado. Isso será o resultado de uma genuína tristeza pelo pecado, viu? Tristeza pelo pecado é arrependimento. Está também no livro Caminho a Cristo, página 39. Deus não pede que renunciemos a coisa alguma que traga benefício para nós. Nenhuma felicidade verdadeira existe no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor e quer o bem das suas criaturas. O caminho da transgressão só leva à miséria e destruição. A transgressão, você vê que as pessoas que transgridem a lei abertamente ou deliberadamente, elas acabam sofrendo as consequências desse pecado, né? E nós não devemos cair nessa armadilha. Por isso é que a gente tem que estar ligados à videira, ligados a Cristo, buscando a face de Cristo, buscando a presença dele para que a gente não incorra nesse problema. Cuidado ao ficar protelando. Não deixe para depois a decisão de abandonar os seus pecados e buscar a pureza de coração por meio de Jesus. Cada ato de transgressão, cada negligência ou rejeição da graça de Cristo cai sobre você mesmo, endurecendo o seu coração, tornando a vontade depravada, entorpecendo o entendimento e o deixando cada vez menos sensível ao chamado do Espírito de Deus.
O poder da escolha que Deus deu ao ser humano deve ser exercitado. Você não pode mudar o próprio coração, nem por si mesmo entregar suas afeições para Deus, mas pode escolher servir a Deus. Você pode dar-lhe a sua vontade. Tinha um pastor que dizia assim: Senhor, tome conta do meu livre-arbítrio, né? O arbítrio do homem, esse livre-arbítrio que o homem tem é algo terrível. Porque como a gente não sabe muitas vezes escolher, muitas vezes a gente escolhe errado. Então a gente deveria, é um tipo de oração que eu acho que é válida, sabe? Pedir a Deus que tome conta do nosso livre-arbítrio. Senhor, escolha por mim. Infelizmente parece que ele não faz isso, né? Ele nos dá entendimento e sabedoria para que a gente mesmo faça, né? Vocês já viram algum cachorro ou cavalo, mesmo esses que estão abandonados aí na brisa, se alguém botar um balde de cachaça, de cerveja, eles beberem, eles não bebem. Eles morrem de sede, mas eles não bebem. Porque eles têm instinto, né? E nós que temos sabedoria, somos chamados de animais racionais, a gente escolhe muitas vezes aquilo que é errado, né? Mas é uma oração, eu já fiz muitas vezes essa oração. Senhor, tome conta do meu livre-arbítrio. Agora que você se entregou a Jesus, não volte atrás. Nós nos entregamos a Jesus. Todos que estamos aqui somos filhos de Deus, que já aceitamos a Jesus na nossa vida. Não se afaste dele, mas repita diariamente: sou de Jesus Cristo, a ele me entreguei. Peça que ele conceda a você seu espírito e que o sustente com a sua graça. Que a gente possa pedir isso a Deus, que a gente possa orar mais. Eu estou falando muito de oração, né? Que a gente possa orar mais, que a gente possa buscar mais a face do Senhor. A vida corrida, gente. Deus sabe, nós estamos vivendo uma vida muito corrida. A gente, às vezes, sai de casa correndo e esquece de fazer aquilo que é básico para a nossa vida. A palavra de Deus diz que a oração é a respiração da alma. Buscar o Senhor, buscar a palavra do Senhor, isso tudo é muito bom para nós, sabe? Que a gente aceite esse apelo. Até por isso, talvez, que a igreja, no seu calendário, todo mês de fevereiro, janeiro ou fevereiro, tem esses 10 dias de oração e jejum. Porque a gente precisa começar. Da mesma forma que a gente tem que começar o nosso dia com o pé direito, já buscando a presença de Deus, a gente também tem que começar o ano buscando a presença de Deus, fazendo a vontade dele, para que a gente não se perca, porque o inimigo está a todo momento, a palavra de Deus disse que ele está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas nós precisamos estar ligados a Cristo, porque se nós estivermos ligados a ele, nós não seremos derrotados. E vamos cantar de novo para a gente encerrar. Sou de Jesus. Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Graças a Deus, né? Já fizemos a escolha.
decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher. Sem temer, sem hesitar, Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom, né? Que a gente já fez a nossa escolha. Somos de Jesus. Nós precisamos permanecer ao lado dele. Permanecer todos os dias. Por isso que na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensinou a pedir a Ele todo dia, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E todo dia a gente ora, todo dia a gente busca, porque a gente precisa de buscá-lo a cada momento na nossa vida. Querido Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua companhia aqui entre nós, pela Tua presença entre nós. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, cada um que aqui chegou. Muito obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor abençoe também os nossos irmãos que não puderam estar aqui com a gente não sabe o motivo, alguns a gente até sabe. Alguns dos irmãos estão doentes, temos pessoas internadas, o caso da Nivalda. Muita preocupação com a irmã Nivalda, Pai. Que o Senhor ore também pela Amélia e tantos outros. Nossa, o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós, os teus filhos. E que o Senhor nos ajude a vencer o mal, a driblar as artimanhas que o inimigo tem colocado no nosso caminho, mas que a gente possa, Deus, vencer ao teu lado. Porque como nós cantamos, ao lado do Senhor nós somos mais do que vencedores, porque somos de Jesus. O Senhor nos ajude, Pai, nos perdoe cada pecado, nos dê o senso de arrependimento, de querer ser melhor, de querer fazer o melhor para o Senhor, porque o Senhor nos tem dado tanto que nós possamos entregar a Ti o nosso coração. Muito obrigado por tudo, nos dê uma noite tranquila, uma semana de paz e traga-nos de volta, Senhor, aqui na quarta-feira, para que mais uma vez a gente possa adorar ao Senhor. Muito obrigado por tudo, nós te oramos em nome de Jesus, amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti
aqui, meu Jesus. Me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve